Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vem mais cadeirada por aí? Você não é homem? Não, Datena. Olha, vai. Não. Datena diz que não se arrepende de agressão contra Marçal e confirma presença em novo debate amanhã. Você não se arrependeu? Claro que não. Candidato ao Oscar? O trânsito já tá resolvendo. Depois de cena dramática em ambulância, escote deixa o hospital dizendo que sofreu só um esbarrão. As bets na mira. Senador Omar Aziz pede para a Procuradoria-Geral da República tirar do ar sites e apostas no Brasil. Brasília debaixo de fumaça. Polícia Federal vai investigar incêndio em Parque Nacional. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar em mais essa semana, segunda-feira, pegando fogo, dia 16 de setembro de 2024. E aí, gente, tá tudo bem? As cadeiras estão fixadas aqui aí? É tudo no parafuso. É parafusado aqui, viu, Gabi? Também não ia ter problema, que a gente não tem nenhuma aqui não, assim. Aqui a gente resolve tudo no diálogo. Exato. Mas, aliás, tem muito diálogo aqui nessa mesa. É verdade. Agora, a cadeira, é uma cena que entrou para a história das eleições no Brasil, né? Não tinha como começar de outro jeito. A gente estava até conversando, a gente sempre fica aqui num mini debate, né, para as pessoas até entenderem como funcionam os bastidores do ICL Notícias segunda edição. A gente sempre debate aqui um pouquinho, nessa abertura a gente vai conversar sobre o teu assunto. A gente se olhou e falou, bom, é cadeira. Não dá para fugir da cadeira, vai demorar. Não tem como, né? Não tem como. Olha, de debate no Brasil, e olha que já tivemos momentos fortes emoções, mas acho que essa entra para a história como o maior acontecimento. O maior acontecimento, o maior intervalo da história também, né? De um debate. O lindo foi a orquestra da TV Cultura. Assim, no intervalo. Entrou ali com Garota de Ipanema para dizer, tá tudo em paz aqui. Eu realmente não entendi. Porque daí vai pro intervalo, o Leão Serva, que era o apresentador, para quem não é de São Paulo, no meio do debate, a cadeirada, o Leão Serva... Para quem tava fora do Brasil, né? Porque essa altura do campeonato. Não, mas é que Leão Serva, nem todo mundo sabe quem é. É o apresentador lá da TV Cultura, aí ele dá uma de Flávio Cavalcante de antigamente. Meus comerciais, por favor, nossos comerciais. Aí vai pro comercial. Aí a TV Cultura não tinha mais o que colocar no ar. Eu achei que não ia voltar mais. Não ia voltar nunca mais. Louco esperando para saber como é que... Eu também, rapaz. E aí, eles passam a orquestra com a música do Tom Jobim, passaram um jogo de basquete da época que o Sírio jogava, foi campeão mundial. O meu filho falou, mas o Sírio, pai, jogando basquete, eu falei, dos anos 70. Clássico do basquete dos anos 80. Eles foram pegar todos os comerciais possíveis da TV Cultura para ficar ali. O rapaz do arquivo correu com a fita e falou, joga aí pra ir no ar, né? Enrolando, segurando. Quando entrou a orquestra, eu digo, não, acabou. Mas tem muita coisa para a gente debater, claro, né? Para além do aspecto folclórico e grotesco, né? E de baixaria, muita coisa para a gente debater do significado dessa cadeirada, das consequências políticas, quem ganha, quem perde, né? E do que isso representa também nesse momento. Consequência também, né? De um personagem como o Pablo Marçal nos debates de São Paulo, nunca foi discutida proposta por parte dele. Os ânimos já estavam ali acirrados há bastante tempo. A gente vinha conversando no ICL Notícias sobre o risco para a democracia. Foi se deteriorando cada vez mais esse cenário político, né? Essa não discussão, Rodrigo. E é isso, olha, a Justiça Eleitoral não colocou limite, as empresas de comunicação não colocaram limite, aí veio o Datena e colocou o limite com uma cadeirada, foi no popular. Exato. E acho que dialoga muito com um certo imaginário, eu vou falar daqui a pouquinho aqui na abertura, com um certo imaginário popular brasileiro. Né? A cadeirada de festa, A cadeirada de fim de festa, a cadeirada de botequim. Quem já não viu uma briga? Eu já vi algumas. Cadeirada de botequim foi uma descrição perfeita. Esse ato é quase um símbolo nacional. Um símbolo nacional. Senta a cadeira no cara. Agora então nem se fala. É uma instituição tão forte quanto a turma do Deixa Disso. Sim. Só que ontem a turma do Deixa Disso não conseguiu chegar a tempo.
O Datena, um senhor de quase 70 anos. Eu vou começar por aí. A vingança dos velhinhos que tomaram o golpe do Pablo Marçal. A gente escreveu sobre isso já ontem à noite. Ele dava golpe em Goiás e veio levar golpe em São Paulo. Ganhou pontos, talvez na cabeça. Se tivesse pego, teria ganho alguns pontos. Datena, além de um senhor de 67 anos, tem 6 estentes no coração. Assim. Eu fiquei preocupado, achei que o Datena ia ter um troço. Mas vamos começar por aí. Vamos começar por aqui, olha. Embora. A cadeirada, gente, a cadeirada do Datena para cima do coach de Goiás foi um momento ao mesmo tempo grotesco e sublime. Grotesco porque a imagem já mostra, numa eleição, num debate de ideias e de propostas, supostamente, você terminar o bloco com esta cena é grotesco. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado sublime. O que eu chamo de sublime? Primeiro isso. O Datena toma uma atitude que muita gente vai dizer absurda, impensada. Claro que é absurda e impensada. Mas ele reage como alguém reagiria no botequim, na festa. Aquela coisa do machão mesmo, né, Gabi? Dos homens. Porque as mulheres você não vê brigando desse jeito, mas os homens você vê por aí. É o símbolo da virilidade do bar, como você disse, do bar, né? Da briga de botequim. Da macheza de bar. Então, o Pablo Marçal, que se apresenta como um machão, meio amalucado, mas não tem nada de maluco, é tudo programado, teve que encontrar alguém maluco e meio. Ele é meio maluco, encontrou o Datena reagindo num diapasão, num tom que ele não imaginava. Ele imaginava que o Datena fosse passar na frente, fosse empurrar. Agora, pegar uma cadeira e sentar na cabeça dele, porque o objetivo era acertar em cheio. Aquilo teve um toque sublime, primeiro porque dialoga com camadas profundas da sociedade brasileira. A cadeirada de briga de botequim, a cadeirada de festa, de casamento que termina em pancadaria. A cadeirada é um símbolo que qualquer brasileiro já viu, já ouviu falar. Vou tomar uma água aqui. Acho que até me emocionei com a cadeirada, não é? É claro que a nossa equipe nos bastidores e algumas pessoas aqui que assistem Rolê e CL, Rodrigo, já falaram. André Graziano. Bom, isso aqui podia virar até letra de samba. Eu vi a cena algumas vezes, não estou querendo folclorizar, porque foi um fato político, mas podia ser uma letra do Aldir Blanc. Total. Né? Tá lá um corpo estendido no chão, a briga no botequim. Só que era uma briga num debate. Então o Datena deu uma de arruaceiro? Não, gente. O Datena respondeu com um gesto físico e violento a um sujeito que usou a violência verbal de maneira absurda desde o começo dessa campanha. Vamos lembrar o que esse cara que levou a cadeirada falou sobre o pai da Tabata Amaral. Sim. Ele fez ilações absurdas, dizendo que a Tabata não ficou do lado do pai, que o pai morreu porque usava droga, então ela era uma filha descuidada. Olha, tripudiou em cima de um drama dos mais terríveis, vivido pela Tabata. Depois, fez aquele gesto da cocaína para o Boulos, e quando o Boulos deu uma entrevista dizendo, a minha filha chorou, sabe o que ele disse? O Marçal, vai chorar mais. Então é um sujeito violento, asqueroso, usou a violência várias vezes. E aí, pegou pela frente, já tinha usado a violência também contra o Datena. E ontem trouxe um episódio de acusação de estupro e o Datena falou, a minha sogra morreu por causa disso. Já tinha falado. Vem no bloco seguinte e ele repete. Aí, foi pra cima. Gerou uma coleção infindável de memes. Vamos ver alguns aqui? Enquanto eu me recupero tomando mais uma aguinha também. É diferente, né? Olha isso, Gabi. Ontem a gente estava vivendo por esses memes, gente. Eu ontem à noite estava assistindo o debate ao vivo, como toda a nossa equipe aqui do ECL. E ao mesmo tempo estava acompanhando, porque agora a gente não tem mais o X, né? Não tem mais o Twitter, estava no Blue Sky acompanhando, o Chico também devia estar ali, né? Assistindo minuto a minuto. As pessoas estavam reagindo, fizeram montagens em vídeo. Para você que assistiu hoje o Rolê CL, a gente divulgou bastante coisa ali também. Mas tinha vídeo, tinha imagem, tinha montagem, assim, o melhor da internet, o pior e o melhor da internet. Aqui é a pintura rupestre, né? Homens das cavernas. Não, genial, né? É genial. Homens primitivos. Obra de arte, isso aí. Né? A cadeira entra
na agressão ali dos homens ditos primitivos. Mas quem são os primitivos, né? Aqui, São Paulo está com você, com a cadeira. Já entrega a faixa logo, a cadeira ganhou a eleição, né? Esse foi mais um. Vamos rodar mais alguns outros aqui dos memes que circularam desde ontem à noite, avançando. Olha isso aqui, da Tânia, o bonequinho do Datena, o Datena da cadeira. Agora o Datena anda com a cadeira. Acabei de ver, aliás, que o Pablo Marçal foi pra rua hoje e apareceu um sujeito com a cadeira na mão, para tirar um sarro dele. Aquilo que ele fez com o Boulos, de ficar repetindo o gesto da cocaína, agora ele vai ter que enfrentar o gesto da cadeira. Né? Não é um machão? Porque vão dizer, mas que bobagem, né? Uma agressão. Mas só que, assim, toda a figura dele, do Marçal, é construída em torno da macheza. Ele, inclusive, fala, né? As mulheres têm que seguir os homens protegem com a sua força física. Aí o sujeito que se constrói nessa chave não consegue se defender e leva uma cadeirada de um senhor de 70 anos. E daqui a pouco nós vamos mostrar o que ele aprontou ainda. Vamos lá, mais memes aqui. Essa aqui é a figurinha do Datena. Aqui, uma coletânea de cadeiras. Você pode usar vários tipos de cadeira nos próximos debates, né? Tem a clássica, blues, pop, jazz, metal. Um vídeo que tem essa ideia também, Rodrigo, que traziam todos os tipos de cadeira, história, uma coisa bem assim, storytelling, uma música romântica. Muito bom. E aí finalizava com a cadeirada. É isso. Vamos rodar mais alguns aqui. Vamos adiante. Esse aqui é um clássico, né, que já apareceu em outros momentos, só que em vez da paulada no nazista... Renovado com a cadeirada agora. Cadeirada no nazista. Cadeirada no nazista. E ontem ele chamou o Datena de comunista. Faz parte do consórcio comunista. Consórcio comunista. Vá. Vá pra lá. Mas daí virou um novo meme. E aqui, Marçal prova que se você se esforçar o suficiente, pode receber o que merece, diz coach, né? Que ele diz sempre isso, né? Basta o seu esforço. Ele se esforçou tanto que ganhou uma cadeirada. Não sei se ele merecia ou não, mas é a brincadeira aqui do sensacionalista. Mais adiante, tem outras cenas e outros memes. Aqui, ó, cadeira assume liderança na intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Vamos tocar mais um. Vamos lá. Aí, gente, já começa a entrar aqui, foi postagem do Zé de Abreu. Lembrando esse folclore da direita de correr para o hospital. O Bolsonaro na campanha, a Carla Zambelli quando achou que ia ser presa, o Duval, ali embaixo é o Marcos Duval, e o Marçal ontem. Ele se fez de vítima. Então, eu queria, a partir dessa imagem, ir para o segundo ponto que eu ia contar aqui na abertura. Nós temos, então, o gesto em si da cadeirada, um gesto violento de reação a uma violência que foi a marca e é a marca do Pablo Marçal. Ele opera na violência verbal, na provocação, mas não é uma provocação assim leve, é algo muito pesado, é cocaína, é falar do pai que já morreu, é trazer o caso do estupro e o Datena falar, meu amigo, isso aí levou a minha sogra à morte, e ele fala de novo. Então, é um sujeito que não tem limite. E se apresenta como machão, mas ontem mostrou que talvez seja um menino mimado, né? Daqueles que ficam fazendo birra no supermercado, fazendo o pai passar vergonha, a mãe passar vergonha, faz, até a hora que leva um safanão e aí é arrastado no supermercado. Foi isso que aconteceu ontem com o Pablo Marçal. Então, para além do gesto em si, da cadeira, do gesto violento, houve a tentativa do coach de tentar produzir um meme da situação. Ele postou primeiro uma imagem dele dentro da ambulância. Nós temos uma imagem dele dentro da ambulância? Acho que temos aqui, né? Foi tá bem. Que ele saiu direto do debate, né? Isso, Rodrigo? ele sai e aí ele... e a equipe dele posta. Parecia que estava morrendo. Ao mesmo tempo, a equipe dele mandou informações dizendo assim, ele está com dores terríveis, mal consegue respirar. Circulou essa informação. Nesse momento, ele estava tentando produzir uma nova facada de Juiz de Fora. Mas como disse o nosso editor aqui, o Ricardo Gonçalves, e eu vou citar, ele mirou na facada de Juiz de Fora e... Ricardo Gouveia, desculpa. Mirou na facada de Juiz de Fora e acertou na bolinha de papel do Serra. Porque o Serra fez igual em 2010, os mais novos não lembram, mas a gente mais velho lembra. O Serra acertaram uma bolinha de papel na cabeça dele num evento no Rio de Janeiro, ele não sentiu nada, o assessor veio depois e falou, escuta,
Vamos transformar isso aí num atentado? Cai que o juiz dá falta. Cai que dá falta. Então para o jogo, né? Sai carregado do estádio, né? Paralisa o jogo. E o Serra foi para o hospital, fez até tomografia e tal. Depois se provou que foi uma bolinha que acertou a cabeça dele. Mas daí o coach produz essa cena, produz a informação, pode ter sido até uma fratura na costela, ele chegou a dizer. Né? Os assessores disseram que ele está com dificuldade para respirar. E aí não batia com duas coisas. Ele esqueceu de dois detalhes. A foto que ele publica no hospital sírio-libanês. Vocês viram a cor, né, da pulseirinha. Acho que a gente tem a foto aqui. A pulseirinha verde, ó. A pulseirinha verde, qualquer médico sabe, quem já foi para o hospital, que é para os casos de menos gravidade. Né? Você, quando tem triagem em hospital, os hospitais que tem esse tipo de coisa, a verde é caso de menor gravidade. O Bruno Gino, que é um médico que participa bastante nas redes sociais, fez a postagem. Ele disse: sou médico há quase 10 anos, professor da disciplina de emergência numa escola de medicina na América do Norte. Posso afirmar uma coisa com propriedade. Se alguém chegar até você dizendo que teve uma fratura de costela e falta de ar, mas está com uma pulseirinha verde, o código é outro, é Z765. Eles querem dizer, é gente que está com alguma questão psiquiátrica. É uma pessoa fingindo ser doente, uma simulação consciente. Eu fui atrás da Cid. É uma simulação. Então, ele é Z765. É o jogador que cai no campo fingindo. Fez ser ali, como é que chama? Enfim, simulou a contusão. E pior, gente, depois foram recuperar o vídeo, porque ele sai do estúdio, vai para a ambulância, posta essa foto, tentou transformar tudo numa nova facada de Juiz de Fora. Acho que algum assessor, né? Vamos lá, agora é a nossa chance. E errou tudo, né? Errou na dose. Daqui a pouco nós vamos analisar aqui com calma. Mas no meu entendimento de muita gente, errou feio. Errou feio. Primeiro que ele não podia supor que o Datena ia arrasar com a imagem dele de machão. Pegou um outro que age na mesma chave e aí apagou aquilo ali. Que machão é esse? Que apanha de um senhor de 70 anos, né? E segundo, tentou se fazer de vítima, e aí aparece de pulseirinha verde, e aparecem as cenas dele logo depois da cadeirada, dentro do estúdio, falando alto, gritando. Então como é que vai parar na ambulância passando mal, se logo depois da cadeirada ele estava falando, cantando de galo ainda dentro do estúdio? Vamos ver essa cena, esse vídeo que mostra o momento seguinte, a cadeirada e o momento seguinte. Vamos assistir. Não tem para fazer isso. Você não é louco, Datena? Não! Nossos comerciais. Seu bandidinho! Bandidinho! Peraí, minha sogra morreu, tadinho! Já dessa concentração! Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão! Você separa que o Datena fica insistindo com ele, ó. Minha sogra morreu por causa disso. E o Marçal, tem outros vídeos que mostram, ele passa uns 5 minutos ali e o Leão Serva, que era o mediador, vai até eles e manda parar e tal. E o Marçal ainda grita e fala, você tem que tirar ele daqui e tal. E o Leão fala pra ele, eu é que tô no comando, você fique calmo aí. Você quer continuar no debate, Marçal? E o Marçal fala, quero, mas tem que tirar o Datena. Aí o Datena sai. Até então o Marçal tava paradinho ali no púlpito. Então é isso, é o jogador que tá de pé, de repente desaba no campo e é carregado. Bateu a ideia de alguém ou algum assessor, ele... Opa, é a nossa chance. Efeito Juiz de Fora. Efeito Juiz de Fora. Mas como a gente já falou, virou o efeito bolinha de papel até agora. As pesquisas qualitativas feitas pelos partidos na hora apontaram o seguinte, os eleitores indecisos ficaram muito chateados, consideraram uma enorme baixaria, nenhum dos dois vai ganhar voto. O Datena não sai com os votos dos indecisos. Agora, resta ver o que acontece com os votos desse setor mais conservador, que aposta nessa ideia de antissistema, de machão que vai lá e não conversa com ninguém, resolve na pancada. O Marçal estava ganhando esse voto. Será que o Datena avança alguns pontos de novo? Daqui a pouco nós vamos avaliar isso aqui, né, Chico, Gabi e os nossos convidados e convidadas. Eu, assim, falando rapidinho, né, a minha impressão, as pesquisas vão dizer, tem pesquisa sendo feita agora, os trackings e tal. E quarta-feira saem 2 pesquisas importantes, a Quest e o Datafolha. Mas a minha impressão, e pelo que eu captei nas redes sociais, levantamento também feito pelo Pedro Barciela, nosso colega e tal, o Datena teve mais apoio do que crítica.
Não que necessariamente vai ganhar voto com isso, mas o povo compreendeu o que aconteceu. O outro vai lá, tripudia, fala de uma história que tinha provocado a morte da sogra dele, segundo o Datena. Uma história que não foi para frente, não houve comprovação dessa denúncia. E o sujeito fica falando de estupro, estuprador, enfim, não tem limite. Então, o Datena teve mais apoio do que crítica. O Marçal perdeu a pose de machão invencível, se é que alguém ainda acreditava nisso. O Ricardo Nunes, na minha impressão, é quem pode colher alguns resultados positivos, porque uma parte do eleitor do Marçal, meio desanimado, bom, o cara não é aquilo que a gente esperava, só provoca, e também na hora de reagir não reage direito, finge que está machucado e não está, pode perder, se desmoralizar, em parte pelo menos, e o Nunes pode ganhar uma parte desses votos. É o que está aí na nossa tela. Nunes tende a ganhar com essa briga. Tende a recolher uma parte do eleitor que o Marçal venha a perder. Mas vamos ver se perde mesmo, ou se a vitimização pode render alguma coisa ainda para o Marçal. A minha impressão, para o Boulos, eu acho que não muda nada. Não. Até porque o Boulos não se envolveu, não entrou ali no meio. O Ricardo Nunes tentou separar, né? Entrou ali tentando separar. O Boulos ficou mais discreto. E depois que o debate continua, o Ricardo Nunes vai para a baixaria também, Gabi, para cima do Boulos. Foi terrível aquele momento. Usando o mesmo recurso do Pablo Marçal. Falando de cocaína. É. Eu até reproduzi a fala aqui nas minhas redes sociais para reproduzir aqui ipsis literis o que disse o Ricardo Nunes. Porque ele virou no meio do debate, né? Eles estavam ali fazendo uma pergunta um para o outro. E aí o Nunes virou pro Boulos e falou assim, você tá louco? Você cheirou? Você cheirou. Falou 2 vezes. Na hora eu falei, gente, ele falou isso mesmo, sabe? Eu voltei para ver se isso tinha sido a frase do Ricardo Nunes. Não, isso aí virou assim uma coisa normal. Você chamar o outro de cheirador do PCC. Esse é o nível, né, do debate. Um nível horrível. E aí a Tabata e a candidata do Partido Novo, a Marina, ficaram numas assim, olha, os 2 homens se agrediram fisicamente e agora os outros 2 continuaram se agredindo no estúdio. Tentaram colher frutos desta confusão, desta agressão horrível. E eu acho que é um resumo aqui, acho que a partir daqui a gente pode analisar um pouco, também com a presença daqui a pouco da Heloísa Vilela, né? Eu também queria muito dialogar com vocês, Gabi, Chico, as impressões de vocês, o que pode acontecer. Muita gente na rede social entrava lá me perguntando, Rodrigo, o que você acha? O Marçal vai ganhar com isso? Ele vai virar vítima? Eu acho que não. A impressão primeira é de que ele não colhe bons resultados. Eu acho que o Datena era uma candidatura morta, enterrada, volta para o jogo. Não é para ganhar a eleição. Acho que não vira um candidato competitivo politicamente, né, Chico? Mas vai subir uns pontos. Mas vai existir. Vai existir até o final da campanha. Eu acho que o Datena estava virando um russomano. Estava esfarelando geral, né? Não ia ficar nada do Datena. Esse debate devolve o Datena ali para a faixa dos 10%, 8%. O Datena volta a existir. Temos Datena na eleição de novo. Não para ganhar, mas pelo menos para vender o apoio dele em segundo turno de maneira mais... de quem existe, de quem foi uma candidatura que segurou até o fim. E como apresentador, Chico, porque ele, perdendo a eleição, volta a apresentar. Você acha que esse episódio marca de alguma maneira, ou para ele pode até tirar frutos a favor dele? O que você acha também, Gabi? Depois que Se ele for hábil, pode até tirar, aproveitar do próprio folclore. Ver que maluquice é a política. Olha, até eu, que sou um homem sensato, me transformei em outra coisa e tal. Eu, sendo marqueteiro do Datenão, iria por aí. Ontem ele já deu uma declaração logo depois que ele saiu, a repórter lá da TV Cultura perguntou para ele, Datena, você se arrepende? Ele falou, de jeito nenhum. Claro que não. Aliás, a frase foi, claro que não. Claro que não. Isso virou até um meme também. Um meme também, olha, depois fez uma nota. Sim. Você está diante de um desqualificado. O Pablo Marçal é um desqualificado. Ele queria colher essa cadeirada desde o começo, desde o primeiro debate. Tentou com o Boulos, tentou com a Tabata, ele faz uma ofensa. Aquela ofensa, a meu ver, era para caçar a candidatura. A história do pai da Tabata. Acusando ela de abandonar o pai que
que morreu em consequência de vício, de alcoolismo, até do uso do crack, como ela mesma... Ela falou ontem, de novo. Ela fala assim. Mais rasteiro possível. aquela acusação, aquilo é para perder, não é a acusação de quem vai para o jogo democrático. É de um desqualificado, de última categoria. Uma pessoa dessa faz mal à democracia. O TRE, a Justiça Eleitoral, dá mole com essa gente. Dá muito mole. Parece que a intenção era levar os adversários ao limite mesmo, quando ele faz isso com a Tabata, quando acusa também sem provas o Boulos de usar drogas, quando faz essa acusação. Gente, ali ele usa o termo Jack para se referir ao Datena, e ele pergunta, você colocou a mão nas partes íntimas dela? Não, ele vai... E é uma história também que ali no debate foi um pouco explorada, que já foi até... É um caso já resolvido, né, a respeito do Datena. Faltou justiça eleitoral em São Paulo. A real é essa. Falam do Alexandre de Moraes, do rigor do Alexandre de Moraes, mas foi o único cara que enfrentou essa bandalheira da extrema-direita no Brasil. É por isso que a extrema-direita, a justiça tem que ser muito dura. E se não faz a justiça, se a institucionalidade não atua, o que vai acontecer? Vai ter violência. É a guerra de todos contra todos. É a história do Hobbes, né? Enfim, da teoria de ciência política. O Estado põe limites. Tem que pôr limites. Se não, é a guerra de todos contra todos. E o Marçal fala disso. Ele usa esse termo e fala, não, eleição é guerra. Eleição é guerra? Então vale uma cadeirada na cabeça? Como é que é, Gabi? Exatamente. E só para não deixar de contextualizar, tá? Porque eu citei o caso aqui, foi explorado no debate. Esse caso de assédio aconteceu em 2019, foi com uma ex-repórter do Brasil Urgente, lá da Band. Ela registrou queixa contra o Datena, depois ela recuou dessa queixa e o processo foi arquivado. Então, essa é a história que se refere ao Pablo Marçal. Agora, o seguinte, o Datena, ele publicou uma nota... Opa, vamos ver. Né, a respeito disso. Eu comentei que ele deu entrevista para a repórter da TV Cultura e disse, claro que não me arrependo. Depois, a equipe dele fez uma nota para a imprensa para falar a respeito de tudo isso. E ele disse o seguinte, eu sou um cara de verdade e com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje ao arrepio da ética e da civilidade. Essa é uma parte da nota. Na sequência, ela segue dizendo, eu errei, mas de forma alguma me arrependo. Vai na mesma linha, né? Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido, mas fossem as mesmas circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto. Resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário. Quer dizer, ele está dizendo aqui de novo, claro que não. Resumindo, não me arrependo e acho, Chico, que vai na linha do que você disse. Se ele souber usar politicamente, você também, Rodrigo, ele usa isso de uma forma, eu sou humano, eu estava sendo ali provocado, segundos antes, né, dele dar a cadeirada, o Marçal está ali falando, vai, você não é homem. Você não é homem, provocação baixa e insistente, o que ele tem feito desde o primeiro, fez com o Boulos, com a carteira profissional. Pô, Boulos é um professor, Boulos trabalhou, tem carteira assinada. Teve a história da carteira também. Da carteira. Esse indícios. cara é um desqualificado, né? E aquela provocação pro Boulos entrar, e o Boulos até cai um pouco, que ele vai tentar pegar... Um nível muito abaixo do Datena, né? Muito abaixo do Datena, mas vai tentar pegar a carteira profissional, porque é uma provocação baixa, barata. Mas é esse o truque dele, né, Chico? Quando ele faz a provocação com o Boulos entra... E não destrói a figura do Marçal, porque ele fica no comando da situação, brincando, ainda fica assim, e o Boulos tenta pegar e falar, olha como eu sou bonzão. Aqui, ó, parece menino de escola, né? Aqui, um pouco isso. Vem tirar a carteira. Opa, não consegue. É um pouco isso. Aí... Parece que você não está discutindo com alguém ali do mesmo nível, parece isso mesmo, é uma coisa meio infantil. Infantilizada. Além de ter esse componente, assim, do machismo, né, da virilidade, tem isso também, Rodrigo, que
você falou, uma coisa infantil mesmo. Infantil e, ao mesmo tempo, perverso, profundamente perverso na temática que usou em relação à família da Tabata, que usou em relação ao Boulos. E eu repito, hein? Quando o Boulos deu uma entrevista e falou, eu perdi um pouco a cabeça porque minha filha chegou chorando em casa. Sim. E diz o Marçal na entrevista seguinte dele, falou que chegou chorando? Vai chorar mais. Olha que perverso. É um sujeito desse. Então, ele estava lidando desse jeito. Faz a provocação. Muito bem o que está fazendo. Sabe? Tira do sério o outro. Agora, ele não imaginava que fosse chegar no ponto desse. Que fosse ter um mais extremado do que ele. Ele estava ontem desaparecido do debate, porque a cultura não resolveu, não colocou a vacina total contra ele, mas conseguiu diminuir bastante o efeito. Nos cortes, quando ele ficava fazendo assim, não ficava mais Ficava o plano aberto, né? Plano aberto, ou não tinha plano nele. Então, a cultura resolveu bastante ao ponto de irritá-lo. Ele só no planão aberto, da abertura do começo de cada bloco, ele conseguia fazer uma presepada mínima. Do resto, a TV Cultura dominou na técnica o coach, ele desapareceu. Ele desapareceu do debate. Então, para uma figura que quer chamar a atenção de todo jeito, quando ele sentiu que estava se apagando, e ele partiu para isso. Eu vou provocar até o fim. E o que muita gente também coloca, né, a covardia, ele foi provocar o cara que está em 5º lugar nas pesquisas. Ele está em 3º. E ele, em vez de ir... Por quê, né? Ele, em vez de confrontar os que estão acima dele, ele confronta o que está em 5º, que é o Datena, né? Que está com 7%, 6% nas pesquisas. E, de maneira covarde, um senhor de idade, falou a primeira vez, ouviu a resposta, minha sogra morreu por causa disso, rapaz. Não entra nessa história. E fora isso, Gabi, que situação mal contada essa que o Datena traz, de que o Marçal procurou o Datena para propor uma espécie de um armistício, para eles não brigarem. Mandou recado, mandou assessor escreveu para o Datena. Nós vamos trazer isso tudo, né? Vamos. Eu também queria lembrar que amanhã a gente já vai ter debate de novo em São Paulo. Muita gente já está preocupada. A gente não sabe ainda como a organização vai lidar com esse novo debate, com os candidatos, né? Porque acabou de acontecer o episódio da cadeirada. O Estadão apurou uma informação importante sobre as cadeiras deste debate. Elas vão estar parafusadas no chão. Então, olha só, não há risco da cadeira ser arremessada. Não vai ter cadeira arremessada amanhã, tá? Essa é a informação que a gente sabe. Pelo menos cadeira não, né? O copo seria melhor se fosse de plástico para evitar qualquer tipo de atrito. E aí, tanto o Datena quanto o Marçal, eles confirmaram presença no debate de amanhã, que é organizado pela Rede TV também, e o UOL. Amanhã é mais cedo, a partir das 10h20 da manhã. Então, atenção, você que costuma acompanhar tirem as crianças da sala, porque é muito cedo o debate. É muito cedo para tanta baixaria que a gente vai ser obrigado a assistir. O Marçal disse que vai pedir à Justiça o indeferimento da candidatura também do Datena. Que moral esse cara tem para pedir qualquer coisa? Ele fez boletim de ocorrência. Só pode pedir para sair, nada mais. Cara. Pô. Aliás, gente, tem um episódio muito curioso, já que a gente está falando desse episódio, que também envolve cadeira com o Pablo Marçal, que houve uma caminhada de rua lá no centro de São Paulo. Hoje, né? Isso, hoje. E aí, um apoiador se aproximou do Pablo Marçal com uma cadeira para fazer uma brincadeira, com muitas aspas aqui, tá? É o meme da vida real. É fã ou hater, né? Pô, genial. E aí um vereador que estava participando da caminhada achou que era alguém querendo fazer uma nova agressão contra o Marçal e começou uma confusão. Então a gente tem o vídeo. Temos imagens? Vamos assistir as imagens. Temos imagens, vamos ver as imagens. Vamos ver as imagens. Calma aí! Peraí, meu truta! Peraí! Não, calma! Calma, truta! Não é assim não, calma! Ô, que isso? Calma! Você tá louco, irmão? Tá aqui, calma! Tá louco, irmão? Não vai acreditar, não! Ah, tá louco? Calma, truta, calma! Fica quieto, irmão! Rubinho! Manda uma peça aqui! Vem. Vai da cena ali, deixa o pessoal. Quem vai descer? O cara veio com a cadeira e derrubou o cara, pô. Esse de jaqueta. Esse é o Rubinho que queria proibir o Padre Júlio de distribuir comida
para os pobres no centro de São Paulo. Rolou no asfalto o Rubinho, com essa roupa de playboy dele ali. Rolou no asfalto no centro de São Paulo. O Rubinho, olha lá, porque o Rubinho é o candidato a vereador que já traiu o Nunes. Quando o Marçal sobe na pesquisa, ele trai o Nunes e pula pro lado do Marçal. Deve estar meio arrependido agora, não sei. Ô, gente, vamos chamar a Heloísa Vilela? Vamos. Não, eu só queria acabar de descrever essa imagem. Rapidinho. Esse que está sendo preso pelos braços, né, Rodrigo? Então, ó, esse aí, ó, que tá com a jaqueta, esse é o Rubinho. Ele é que fica indignado porque é um rapaz que estava ali no comércio, provavelmente fez a brincadeira. Inclusive fala, calma aí, truta, que é uma gíria bem paulistana, né? Calma aí, truta. Não, calma, truta. E o truta, que é o Rubinho, o vereador, que é um vereador violento também nas propostas. Violento. Atacou o Padre Júlio, não quer que ele distribua comida para os mais pobres. Ficou ofendido porque alguém estava brincando com a história da cadeirada. Você vê como é que é? Esse é um dos piores seres humanos que existe na Câmara dos Vereadores. Quer dizer, é um elogio chamado de ser humano. Porque é um absurdo. Mas, ó, o veneno virou contra eles. Hein? Virou. Os provocadores agora estão sendo provocados, Gabi. E como? Não, a partir de agora, acho que vai ter que aguentar muita provocação aí. Vamos chamar a Heloísa Vilela, como estão dizendo aqui no nosso chat. Elo, é brincadeira, viu? Boa noite. Brincadeira. Nossa Senhora, brincadeira. E é cadeira pra tudo quanto é lado, só se fala nisso, meme pra tudo quanto é lado. Já tem fantasia de carnaval, no meu grupo da família já tem gente escrevendo. Eu nem tinha pensado nisso. Como vai sair de cadeira do Marçal? Não, lógico, gente, carioca. Mas é claro. Fantasia do carnaval. Exatamente. Lógico. Agora, eu acho que tem uma coisa assim muito impressionante nesse episódio todo, que é assim, a carga, obviamente, machista de todo o tom dessa campanha, quando a gente pega Marçal, né, o que ele está fazendo, e a gente viu uma resposta na mesma altura, quer dizer, o Datena partiu para uma resposta tão machista quanto, que é no MUC que a gente vai resolver essa parada. Foi isso que ele fez. O que eu me pergunto é, se a Justiça Eleitoral não age e permite que esse cara continue fazendo a campanha do jeito que está fazendo, chamando as pessoas por um nome que não é o delas, chamando de cheirador, chamando do que ele quer, com a maior cara de pau, sem nenhum problema, eu acho que a gente vai ver é o que o Datena está falando. Alguém tem que parar esse cara. Então, se for na base da cadeirada, é assim que eu vou fazer. E aí a gente fica se perguntando, qual é a outra saída? Não sou, assim, apoiadora, não vou subscrever uma atitude dessa. Mas como esse cara vai ser parado, né? Eu acho que ele perdeu muito ponto, acho que ele estava esperando por isso e não se preparou devidamente para a reação. Ele achou que ia se vitimar, né? Se vitimizar, virar o grande, a nova facada, não é isso? Como vocês falaram, ele achou que ia virar a grande vítima e fez toda aquela encenação, que a gente sabe que é encenação, porque tem todas as cenas dentro do estúdio depois que a cadeirada aconteceu e que ele estava muito bem obrigado. E não deu certo. Por quê? Porque dentro desse discurso machista que ele faz e da resposta machista que o Datena deu, ele teve uma reação fraca. Ele foi um fraco, ele não foi o machão que ele promete. Então ele perdeu o ponto e eu acho que ele deve perder aí uns votos por conta de não ter agido até o fim dentro do machismo que ele prega, né? Ele tentou fazer colar, né, Lô, com o Trump e com o Bolsonaro também. Rapidamente ele foi para as redes sociais, a equipe dele publicou nas redes sociais um paralelo. Ali fez a montagem dos 3 episódios. Trump tomando o tiro, né, durante também campanha eleitoral, Bolsonaro com a facada em Juiz de Fora e o Marçal com a cadeira. Só que acabou virando uma cena praticamente cômica, né? Se ele estava tentando ali atrelar os 2 episódios de atentado com uma cadeirada, assim, virou uma piada na internet. Gabi, chegou ao ponto piada, mas eu acho... Não, por favor, Elo. Mas eu acho que ele tem... A equipe dele acertou numa coisa, porque esses 3 personagens políticos, eles têm uma coisa em comum, que é justamente a promoção do discurso da violência. É essa a base comum deles. Não é que ele seja vítima de um atentado, porque não foi, mas isso eles 3 promovem. E isso está chegando num limite onde eu acho que isso começa a prejudicar essas campanhas que usam e abusam desse discurso da violência. Eu acho que esse feitiço está começando
a virar contra esses feiticeiros. É muito interessante essa análise, Muito Elu. boa. Acho que vale a pena, né, a gente pensar por esse ponto de vista, apesar de não ser a intenção, né? A intenção do Marçal era fazer colar que ele é um mártir, vítima de uma violência que é promovida pelos que eles chamam de comunistas, né? Porque ele chamou o Datena de comunista. Até o Datena virou comunista. E, Gabi, acabou irritando parte do bolsonarismo nas redes sociais, porque acha que não pode se comparar, acha que a facada de Juiz de Fora é algo sagrado que não pode ser comparado com uma cadeirada. Então, ainda teve esse racha na extrema-direita por achar que você está esculhambando com a nossa facada. Nossa facada é sagrada, está acima de tudo. Não vai comparar a tua cadeiradazinha com a nossa facada de Juiz de Fora. A gente tem até uma apuração da coluna da Juliana Dalpiva, vou pedir aqui para a nossa produção colocar na tela, porque dentro do PL, olha só, essa manchete, PL avalia que Marçal forçou agressão em debate, máscara derreteu, porque dentro do PL a avaliação, né, que é dentro do partido do Jair Bolsonaro, a avaliação é que o Pablo Marçal forçou a situação e forçou a mão também. Não, e tanto que a gente contou aqui, Heloísa, mas para quem chegou agora, né, ele vai numa sequência. Logo depois da agressão, ele fica de pé ali no estúdio e continua gritando, um xinga o outro. A gente mostrou as imagens aqui. O Datena continua xingando, o Marçal também continua xingando. Daí, algum gênio da equipe dele deve ter falado, Marçal, cai fora, vamos transformar isso aqui na facada. E aí ele entra na ambulância, a gente tem as imagens, se puder colocar de novo enquanto a gente vai falando aqui, ele entra, produz um vídeo dentro da ambulância, faz circular, olha aí, ó, olha o vídeo produzido pela equipe. Então isso, e o debate estava rolando. A equipe dele manda para as redações, faz circular a informação de que ele estava muito mal, que não conseguia respirar, que poderia ter quebrado uma costela. Espalha isso. Só que começou a virar contra ele. Olha a estética desse vídeo, Rodrigo. Olha a estética, a câmera balançando. Olha a estética desse vídeo. Então, aí eu queria que você comentasse, mas principalmente o estágio final da história. Quando depois de fazer tudo isso, ele sai do hospital e fala foi só um esbarrão, porque ele viu que estava trincando a imagem dele duplamente, Elô. Ele já não era mais um machão, ele era um cara que tinha apanhado, levado na cadeirada de um senhor de 70 anos. É como se na briga de bar, Chico, o senhor lá do bilhar tivesse batido no machão do bairro, né? Foi isso que aconteceu. Então, ele apanhou, ele ficou desmoralizado. E depois ainda quis, eu quebrei, mas não quebrou. E aí, teve que voltar atrás, virou um esbarrão, Elô. Então, essas idas e vindas mostram que talvez a equipe percebeu que cometeu um erro, né? Eu acho que é um problema sério desse pessoal da extrema-direita, que eles são tão toscos que eles não estudam a história, né? Eles não vão olhar lá para trás e ver, bom, a bolinha de papel do Serra não deu certo, talvez não seja um bom caminho para a gente. Se estudassem um pouquinho de história, talvez não caíssem nessa situação, né? Agora, tá óbvio que ele foi checando a internet, foi vendo que ele virou motivo de piada, de meme, porque brasileiro é muito rápido para fazer piada, então ele sentiu rapidinho que o tiro tinha saído contra ele, e aí ele começou a mudar rapidamente a historinha e virou um esbarrão para ele, então, de novo, sair de forte. Não deu em nada, era só um esbarrão. Só que ele já tinha feito a presepada toda, ele já tinha feito esse vídeo com a sensação de urgência mal feito, com a câmera balançando, né? Toda essa adrenalina falsa, né? Jorrando vídeo afora, e não deu certo, não colou. Isso. Não bateu. Não colou, e o Marçal também depois continuou, né, com um discurso, porque obviamente qualquer candidato exploraria esse momento, mas ele levou aí a um nível muito acima, foi para o Sírio-Libanês, fez postagem nas redes sociais, só que aí ele gravou uma live quando ele chegou e o médico do Sírio-Libanês, ele estava ali descrevendo a situação. Esse vídeo eu acho que pegou tão mal que depois ele apagou. Um que tinha um médico ali descrevendo a situação isso eu não e cheguei tudo a ver, mais. Gabi. Ele estava deitado na cama do hospital e o médico estava ali dizendo, bom, aconteceu isso e isso, o senhor fraturou uma coluna XYZ. Estava explicando ali tecnicamente o médico o que aconteceu com ele. E aí, hoje... O médico estava até de máscara, isso, e ele falava, olha, esse vídeo pode mesmo, ter sido Elô. uma fissurazinho numa vértebra. Por isso que o senhor pode estar sentindo essa que não tinha dor, sido né? nada demais. Aliás, quando falou, foi uma fissurazinha, eu acho que é aí que ele desistiu, porque, olha, não foi.
Você matou, viu? Fissurazinha não vai dar, né? Uma fissurazinha, o cara não aguenta uma fissurazinha? Não aguenta. Só que aí depois ele foi de novo, fez uma live e disse que foi só um esbarrão. Só que aí a equipe dele disse que o Marçal ainda assim foi até o IML para realizar o exame de corpo de delito, né, para ver a situação e tal. A Polícia Civil de São Paulo abriu esse inquérito, então, para apurar crimes de lesão corporal e injúria, no caso da cadeirada. Então, primeiro ele postou os vídeos, postou o vídeo da ambulância, que a gente já transmitiu aqui, postou o vídeo com o médico, apagou depois o vídeo com o médico e depois postou novamente dizendo que foi só um esbarrão, mandou mensagem pro Datena também, dizendo, poxa, você me deu uma cadeirada, cara. Quer dizer, o discurso dele também fez assim desde ontem, né? Pô, Datenão, você me deu uma cadeirada, pô. Eu só disse que você era montanha-russa. estuprador, uma coisa leve, no meio de um debate eleitoral. Olha, Coisa agora, boba. de qualquer forma, né, Elô, assim, acho que acaba a ideia de que esses caras são geniais e imbatíveis em rede social, que tudo que eles passam a produzir em cima de fatos e debates é imbatível, que eles são geniais, eles são toscos também, trapalhões. E precisam de Sabe? limite. E eu acho que tem outra coisa, sabe? Que eles levaram muito longe o quão eles subestimam a inteligência do eleitorado. As pessoas não são tão imbecis como eles estão pensando. Ele cresceu muito nas pesquisas e ficou achando que ele podia dizer qualquer coisa porque ele agora é um menino de ouro e o que ele disser todo mundo vai acreditar. Não é bem assim, né? Muito Exato, bom, Elô. Elô. Eu quero também, aproveitando, Chico, que você falou de redes sociais, Pedro Barciela, que é nosso especialista em redes sociais, ele faz monitoramento, análise, é um craque, ele fez um levantamento da repercussão da cadeirada. Então a gente tem aqui a reação do público por meio dos comentários em portais de imprensa no Instagram. O Pedro Barciela analisou 37.500 comentários falando a respeito da cadeirada. Então, os comentários que enaltecem a atitude do Datena, 35%. Então, em primeiro lugar aí na avaliação do Barciela, 25% debocham da situação, 20% criticam Pablo Marçal, 15% demonstram algum tipo de empatia com o Pablo Marçal e 5% a respeito de impactos políticos. Só que, analisando aí friamente os números também das coisas, porque normalmente quando acontece uma situação como essa, a gente tem uma reação de seguidor nas redes sociais. E o Pablo Marçal, ele ganhou mais seguidor com essa história. 454 mil novos seguidores no Instagram, depois da cadeirada. O Datena também ganhou mais seguidores, só que bem menos que o Marçal. 82 mil a mais por causa da cadeirada. Mas o Datena não é assim, não é de um ambiente de rede, não é uma candidatura forte nisso, né? Até achei que foi uma adição bastante elevada de Para um gente, dia, né? Para um dia. Agora, se a gente olhar os números do Barciela, né, a gente tem que somar o número dos que enaltecem o Datena com o número dos que... os 20% ali que criticam, não sei o termo, se vocês puserem na tela aí eu posso olhar. A gente tem que somar esses dois, porque na verdade dá ruim para o Marçal 55%. Os 20% que criticam o Pablo Marçal, a gente tem que somar ali com os 35% que enaltecem o Datena. Então aí você tem 55% que estão contra ele. E apenas 15% que têm empatia. Então eu acho assim... que é isso, né? Se o discurso dele é todo machista, ele tá lidando com um público machista que gostava dele e que achou que ele não foi machão o suficiente. Acho que isso daí fica bem... Talvez tenha sido o pior para ele nessa história toda. O que é triste, né, gente? O que é super triste para falar da sociedade brasileira. Exatamente, Elô, mas a sua imagem é perfeita, porque é como se fosse... Ele atuava nesse modo faroeste e perdeu. Perdeu no modo faroeste, no universo que ele achava que nadava de braçada, né? Então não foi um bom negócio. O que seria muito interessante para o Pablo Marçal seria se ele conseguisse se passar de vítima ao ponto de diminuir a rejeição dele, que é muito alta no momento. Não conseguiu. Assim, vamos ver a pesquisa, mas os indicadores até agora, esse trabalho do Pedro, que é sensacional aqui para o ICL, e outros medidores dizem que não pegou bem. Então, eu acho que não diminuiu a rejeição
Pois Agora, Elô, eu queria... Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que vocês talvez entendam isso melhor. Quando a gente diz, como a gente está dizendo aqui, ele ganhou 454 mil seguidores. Isso significa pessoas que o apoiam ou pessoas que querem ver esses vídeos de baderna? Pode ser, uma parte pode ser. Eu estava contando aqui para o Chico um apoio, né? e para a Gabi, né, levando criança para a escola hoje cedo no carro, eles estavam comentando, mas nenhum deles gosta do Pablo Marçal. Mas ficaram curiosos, meninos, criança não, já jovens, adolescentes, 16 anos. Então, curiosos com a história. E talvez não seguissem o Pablo Marçal e foram seguir para ver o que está acontecendo, né? Então, o Pablo Marçal levou a cadeira. Não se converte em voto necessariamente, gente. Até porque tem muito jovem que nem vota ainda nas redes sociais, tá? Tem muita gente que está na rede social e nem vota ainda. Então, seguidor não é sinônimo de voto. Exatamente. Eu queria só trazer para a Elô, antes da gente trocar, porque eu acho que mais nós vamos trocar aqui de assunto, mas, Elô, depois que acontece a cadeirada e os dois saem do estúdio, duas situações surgem. E aí é assim para a gente refletir. Primeiro, olha como é deletério, como é perigoso o Pablo Marçal. Ele já não estava mais presente, mas aquela acusação absurda que ele fez ao Boulos, né, criando aquela chacota com a história da cocaína, como se fosse uma coisa engraçada, uma coisa seríssima, foi usada pelo Ricardo Nunes no embate com o Boulos, já com o Marçal e o Datena fora. Quando vai para o embate, a gente contou aqui na abertura, o Boulos faz uma pergunta mais dura, mais administrativa para o Ricardo Nunes. Por que você fez isso? Por que você responde ao processo e tal? Ele falou, mas você está louco, rapaz? Você cheirou? Diz o Ricardo Nunes. Então, o Marçal plantou isso na campanha, impressionante. E o prefeito repete. É a autoridade daqui, é prefeito da cidade, repetiu o Pablo Marçal. Sim, é isso que eu estou falando. O Ricardo Nunes não pode falar nada contra o Pablo Marçal, repetiu o mesmo método. Usou o mesmo método. Então, primeiro é mostrar isso. O Pablo Marçal saiu do estúdio, mas esse fantasma horroroso do que ele plantou continuava ali pairando. Exato. Continuava ali pairando. E segundo, as mulheres, a Tabata e a Marina, candidata do Partido Novo, tentaram, né, usar aquela agressividade contra os agressores, os agressivos. Né? Falaram, olha, isso aí, olha os homens, que coisa horrorosa. 2 saíram na pancada e os 2 que ficaram ainda estão trocando acusações. Você acha que isso pode mexer alguma coisa com o eleitorado, Elô, pensando até no voto das mulheres, Gabi também? Como é que as mulheres veem isso? Porque isso aí é uma situação que as mulheres ficam de fora. Quando você vê a Marina, um dá cadeirada no outro, a mulher não entra nesse jogo, né? Ela olha e fala, mas os caras são loucos. Ela tá transtornada ali, né? Transtornada. A imagem pega bem o momento da cadeirada, porque ela fica o Datena usa a cadeira da Marina, da candidata do Partido Novo. Então eu queria ouvir a Elô sobre isso. Eu achei assim, primeiro que eu acho que esse tipo de discurso da violência, como o Marçal faz, do desrespeito, não é nem desrespeito que ele faz, né? É de uma baixaria absoluta. Ele veio para ficar se a Justiça Eleitoral não tomar vergonha na cara. Vergonha na cara. A Justiça Eleitoral tem que dizer ao que veio, tem que dar valor ao papel que desempenha, porque não está dando. Então, se continuar assim, veio para ficar, infelizmente. Eu acho que a Marina, né, ela foi extremamente injusta, ela se aproveitou de uma situação e botou todo mundo no mesmo saco, né? Você não pode falar do Boulos da mesma maneira que você fala do Marçal. Você me desculpe, o Boulos não tem o comportamento do Marçal, nunca teve. Então não dá para ela fazer isso, e ela fez com a maior cara dura. Agora, a Tabata, ela fez um discurso direto para as mulheres. Ela falou, deixa eu falar com vocês, né? Deixa eu pedir o voto para vocês, e vocês peçam aos seus maridos, aos seus primos, aos seus tios, o apoio para mim. Não sei se era a única coisa que ela poderia ter feito, e se isso vai surgir efeito, se vai dar certo. Eu tenho minhas dúvidas, pode parecer um pouco assim, espertinho, né, aproveitador, porque ela também jogou o Boulos no mesmo saco, o que não é correto. O Boulos foi agredido verbalmente pelo Marçal e pelo Nunes. Ela, se fosse honesta, teria que ter feito essa separação. Eu acho que tem muita gente que vai perceber isso, né? Não sei, mas é muito difícil. Acho que a gente vai precisar de uma pesquisa de intenção de voto, separando, né, a intenção de voto das mulheres e dos homens, para ver se isso mexeu com o voto das mulheres. Eu não tenho certeza
se isso vai ser assim, talvez num grupo muito pequeno, muito restrito, específico de mulheres, que ache que realmente ela tem razão, que é preciso tirar os homens dessa parada, porque eles é que estão fazendo essa baixaria toda. Muito bom, Elo, eu concordo contigo e tem, o fator de que as mulheres têm um voto mais progressista em São Paulo, de acordo com o que a gente Já vem consolidado, né? acompanhando, já consolidado. Gente, tem uma história, a gente estava aqui falando dos memes, tem um dos memes dessa história da cadeirada que se tornou real hoje. Estavam falando que o Datena ia sair no programa do Datena. E saiu mesmo. O Datena vira personagem do Datena. Bem a Datena. Cadeira, olha só essa manchete aí do portal Metrópolis, que a Juliana Regui escreveu. A cadeirada do Datena apareceu durante o Brasil Urgente na TV Bandeirantes, que é comandada pelo filho do Datena, né? Porque ele se licenciou e o Joel Datena tá cuidando ali da lojinha do pai, do Datena. E aí ele teve que dar essa notícia. Pode brigar com os fatos, né? E ele falou, gente, esse é o principal assunto que tá bombando nas redes, tal, foi a cadeirada. E ele até falou, olha, eu me reservo o direito de não comentar, porque você é parte da notícia, vai ficar tendencioso. Então, de uma forma ou de outra, eu faço parte da notícia, porque afinal de contas é meu pai, mas eu me reservo o direito de não comentar a história. Mas aí tem o print da tela, né? Que é o meme pronto que tava nas redes sociais, ele virou realidade, porque mostra o Datena no Brasil. Ele poderia comentar como filho qual o relacionamento do Datena com as cadeiras na vida no geral. Se em alguma festa de casamento, lá em Ribeirão Preto, ele já... Depois de tomar algumas, né? Se em algum momento da vida ele já praticou esse cadeirismo, esse esporte da cadeirada, né, Elo? Cadeiricídio, né? Cadeiricídio, porque vai virar um esporte nacional agora. Já era, né? Que auge, olha, vou te dizer. Agora tem também outro comentário muito bom nas redes ontem quando a Marina ela meio que tem uma certa piedade da cadeira, né? Aí muita gente comentando, é a primeira vez que alguém do Partido Novo tem algum zelo com o patrimônio público. Porque a cadeira é da TV Cultura. Porque o Partido Novo quer vender qualquer coisa. Então o Partido Novo queria privatizar a cadeira. Pra privatizar a cadeira, que aliás o Olha, nosso... Chico, fala, Elo. O que eu ouvi foi que o Datena jogou a cadeira no Marçal, porque se ele jogasse um banco, ele roubava. Então ele preferiu a cadeira. Essa é sensacional também. Mas falando em banco, é um banco, na verdade. Assim, o banco no sentido banco Uma banqueta. que se senta. Tecnicamente é um banco. Tecnicamente é um banco. Foram fazer essa apuração, porque agora... A famosa banqueta, né? Quem é a cadeira? Qual é a cadeira? O nosso editor, o Rogério Jordão, traz aqui, ó. É uma banqueta que pesa aproximadamente 5,5 kg, suporta até 120 quilos, porque o Datena não é leve. No site da marca aqui que vende a cadeira, ela é vendida como um conjunto de 2 peças, totalizam 11 quilos e custa 787 no Pix. Essa cadeira aí. Não, é a dupla. Cada cadeira, 393. Então, o Datena jogou R$393 na cabeça do cara do ladrão de banco lá de Como Goiás. uma pessoa que tá fazendo mudança aqui, eu tô com os preços das cadeiras na minha mente aqui. Colocou o preço de cadeira... Agora você veja, né? Assim, esse episódio todo roubou a cena de uma maneira que a gente não discute sequer a violência retórica que tem sido marca dessa campanha. Totalmente. Que tem que parar, porque é o que leva ao que aconteceu, né? É o que desemboca na violência física. Então isso tudo tem que ser barrado e regulado para que não continue acontecendo. É um absurdo, cara. Exatamente. Esse rapaz, ele passou por cima de todas as regras eleitorais, Elo. E não tem nenhuma medida contra ele. Ele burlou a questão do financiamento da campanha. Quando ele faz aquela gincana pelos cortes... Verdade. Pelos cortes, ali ele diz para a Justiça Eleitoral, olha, eu estou acima das outras candidaturas, eu posso fazer, vou fazer. Que manifestação você teve do TRE aqui em São Paulo? Nenhuma. Nada. Deixaram correr solto. Sabe? Então, você chega numa situação da cadeirada por conta de uma série de permissões.
Foi deixando, resultou nisso ontem. Agora, como ele é traiçoeiro, hein? Como ele é traiçoeiro, Elô, porque no dia anterior tinha mandado mensagem pro Datena, dizendo, ô Datena, vamos fazer as pazes, rapaz, não vamos ficar brigando, a gente parece dois animais brigando. O Datena falou que recebeu aquela mensagem, achou que estava até bem escrita, falou, acho que não é dele não, acho que não é do Pablo Marçal. Depois conferiu, falou com o assessor e viu que era assim. Do Pablo Marçal. O Datena falou isso, né? Ao vivo. E daí viu que ele fez uma pergunta, aí o Marçal respondeu com um erro de português. Aí ele falou, é ele mesmo. Não, porque ele falou assim, quem é que foi que escreveu isso aqui? Ele falou, foi eu. Foi eu. E aí o Datena, então é você mesmo, agora confirmei. E aí... O cara foi traiçoeiro, segunda vez que ele faz isso. Ele já tinha ligado uma outra vez, propondo pro Datena, você ataca o Nunes e eu ataco o Boulos, vamos dividir assim? E o Datena falou, não vou fazer acordo com você nesse sentido. Tá achando que tá lidando com criança também, né, o Pablo Marçal. Mas então, é um sujeito realmente ardiloso, perigoso, enfim, perverso, vários adjetivos servem para esse sujeito. Que agora voltamos a falar dele. Fazia 2 semanas que ele estava... nesse aspecto, ele talvez tenha conseguido uma vitória nesse sentido, né? Estou falando acho que era justamente Estava desaparecendo, havia perdido 5 pontos percentuais na última pesquisa do Datafolha, então talvez tenha devolvido ele também para um clima mais quente em relação à pesquisa. Ele vai aprontar alguma... O que vocês esperam para amanhã, hein? Debate UOL... Rede TV. O que a gente pode esperar para amanhã? Ele vai aprontar alguma. Ele vai aprontar. Seguramente. Bom, eu espero primeiro que os jornalistas do UOL e da Rede TV se preparem melhor para enfrentar esse debate, né? E ter algumas regras um pouco mais rígidas e mais claras. Agora, ele não vai ficar quieto, ele vai aproveitar essa onda e ele vai... Eu diria, minha bola de cristal aqui está indicando que ele vai continuar provocando, porque essa é a única estratégia que ele conhece. E eu diria também... amanhã de bonzinho. Eu acho que ele vai aparentar, assim, estar enfermo, entendeu? Então, eu acho que ele vai demonstrar, olha só como é que eu tô... Eu não sei se isso vai acontecer, posso estar errada, mas pode aparecer lá com uma tipóia. Depois de falar do esbarrão? Será? Vai levar uma tipóia, alguma coisa do tipo. Alguma coisa pra porque é uma característica, é um dado da extrema-direita. Sempre faz o papel de vítima depois. Dá uma de machão, segundo momento, papel de vítima. Hospital, corre todo mundo. Todo mundo. Tem esse meme que a gente mostrou no começo do programa aqui, que é muito real, né? Se quiserem colocar de novo, estava na abertura do programa. Carla Zambelli, Bolsonaro, Marcos Duval e agora o coach. Todos deitadinhos ali, ó. Olha lá, folclore da direita. Aula básica de vitimização. Na dúvida, corra para o hospital. Na dúvida, eles correm para o hospital. Olha aí, com a pulseirinha verde ainda, que entregou que era caso simples, o caso do Pablo Marçal, Gabi. Mas depois dele falar que foi só um esbarrão, será que ele pode fazer assim... ar de dolorido, machucado? Eu acho que ele não vai precisar falar nada. Ir voltar? É simbólico. Só a imagem aparecendo de repente com uma tipóia, acho que já é simbólico. Vai levar alguma ele não coisa. precisa falar nada. É só para as pessoas lembrarem, né? Que ele foi vítima da cadeirada. Sabe que agora há pouco a nossa equipe, a dor só veio depois, né? É muito boa aqui a nossa tarja. Marçal cria cena em ambulância para faturar com a cadeirada. E a anterior, o título, essas tarjas que a gente chama, que apareceu na tela, era... Não Datena, que foi o som que reverberava no estúdio, né? Aí, ó, não Datena. Não. Vocês conseguiram saber quem que fala o não Datena? É o próprio Leão Serva? É o próprio Leão Serva, porque ele vê a cena acontecendo e aí ele tenta impedir, tanto que logo na sequência ele aparece na imagem, ele fala, não Datena, não! Porque o Datena tá indo de um lado pro outro do estúdio pra... Então é o com Leão. a cadeira em punho. Que loucura. É o Leão. E aí ele fala, e aí ele sai, depois ele volta e fala, nossos comerciais, por favor. Nossos comerciais, por favor. É uma cena, assim, que tudo é... Isso entrou pro folclore da TV brasileira. Ele repetiu um velho apresentador da TV brasileira chamado Flávio Cavalcante, que chamava o comercial, dizendo, nosso comercial, por favor. Mostrou a cena. Vamos relembrar? Vamos Já que a gente descreveu aqui, vamos ver, vai. Por favor. Vai lá. Ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não.
Não. Aí Os ele já, nossos na comerciais. sequência, nossos comerciais, é a mesma voz. Ele tá tentando impedir, porque ele tá no meio ali. Ele Não, está aí ele já chama os antevendo a situação. Ele acha que vai acontecer mesmo. Mas o Marçal ainda fala, vai. Não, e ele fala, você não é homem, você não é homem. Aí depois ele tá chegando o Datena com a cadeira, ele fala, vai? Bate, né? Só faltou falar, bate. Mas é isso, quando ele fala, vai... Toma. E leva mesmo. Nossa, e vendo assim o Leão Serva, o Chico... Estão pedindo de novo aqui. De novo? Roda de novo, vai. Agora com o VAR. Vamos chamar o VAR. Chama o VAR, por todos os ângulos. Cadê a cena? Aí... Deu uma travada. Ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Olha lá. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comentários. Você não é homem nem para fazer isso, Marçal. E aí seu filho dá, né? E ele bate mesmo. No outro ângulo também aparece o Datena, que continua xingando, porque aí vai para os comerciais. E aí nesse outro ângulo dá para pegar a continuação. Quer mostrar outro? Olha lá, outro ângulo, Chico. Por outro. Olha a Marina assustada ali. A Marina tá... Aí, ó. Olha lá, ela fica... Até se encolhe. Quase bate nela. Quase, que coisa maluca. Aí os seguranças chegaram. Eu fiquei observando Até o Nunes vai moça. deixar disso, né? E o Marçal. A moça do... E o Marçal. Me segura. Só que não tinha ninguém segurando ele. Eu fiquei observando a moça da linguagem de sinais. Ela tava ali? Fiquei olhando como é que ela fazia. Ela é encoberta completamente. Não, mas é como ela fazia, como ela foi narrando ali. Ela vai numa agonia no rosto ali, né, da situação. Aí na hora que ele chega com a cadeira, ela para. Ela para e fica estática, assim. Eu tava prestando atenção não dá pra nela falar também. em linguagem nenhuma aquilo, né, igual baixaria. todo mundo, né? Todo mundo que tava Agora, assistindo na hora. Indizível. Vocês conseguem lembrar de outra agressão desse tipo assim? Debate de futebol, eu já vi alguns, né? Que os caras saem no tapa O Cajuru já foi. Tem um boxeador que tenta bater no Cajuru. Num programa na Band. Na Band também. Agora, eu me lembro do Augusto Nunes com o Glenn Greenwald. Sim, bem lembrado. Na Jovem Pan. Aí o Glenn dá um soco, ou o Augusto Nunes dá um soco. Augusto Nunes dá um soco, né? O pessoal falou que foi um soco O meio Nunes tenta molenga. agredi-lo Assim, e ele meio que sai. No ambiente de política, de discussão política, essa aí talvez seja uma das maiores. Mas em debate de candidatos... O Quécia, às vezes ele fazia um gesto assim de quem ia pra cima. Quem ia pra cima. Porque ali, aquele sangue do interior de São Paulo e tal. Uma vez ele faz isso contra um jornalista do Estadão. O Rui Nogueira, não. Rui... Não, Rui... Esqueci o nome do Rui. Ele levanta, ele estava no Roda Viva e o sujeito faz uma pergunta envolvendo corrupção e o Quercia levanta e faz o gesto de tirar o microfone para ir para cima, mas não chega aí, né? Para no meio. Não chega a esse... O Trump ficou andando atrás da Hillary Clinton para intimidá-la num debate. Isso ficou muito famoso nos Estados Unidos. Ele saiu do lugar dele e veio andar atrás dela na hora que ela estava falando, meio que para intimidá-la. Né? E vocês lembram não que... chega nem perto dessa agressão. Que antes da cadeirada acontecer, a gente falou muito aqui no CL sobre o risco de chegar a isso, porque no debate da Rede TV, que tinha aquela mediadora Denise Campos de Toledo, que também falou, Datena, por favor, porque o Datena faz que vai para cima. E aí o Marçal relembra esse episódio quando ele disse, você disse que ia para cima de mim, e nem isso, você não é homem para vir para cima de mim. Então, já tinha acontecido aí a iminência de uma tragédia, que era anunciada, e aí nesse debate se concretizou. Por isso que amanhã, que a gente tem mais um debate, né? Que é o debate do UOL, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Não, já vi de tudo, mas igual, já vi desmaio como o Flávio Bolsonaro no desmaio do Rio. Desmaiou. E uma queda foi ao chão, né? Acudiram alguns cavalheiros. Mas isso aí, cadeirada é inédito. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto, se Marçal continuar nos debates, vai ter que ter uma caixinha de plástico transparente, de vidro, né? Entre os candidatos, cada um fechadinho ali. Exatamente. E o Leão Serva, que é o mediador, era o mediador do debate de ontem à noite, que falou, não, Datena, não, vamos para os comerciais. Não, Datena, entrou para a história. Para quem não conhece, né, o Leão Serva, foi ele que mediou o debate ontem,
Ele já protagonizou outras confusões em debate também. Teve aquele episódio lá, também em 2022, com os candidatos à presidência. Ontem foi, aliás... Ao governo, aquele foi do governo. Em 2022, o que ele mediou foi o do governo, né? Do estado de São Paulo. Ele saiu em defesa da Vera Magalhães, porque ela estava sendo assediada pelo Douglas Garcia. Bolsonarista. Deputado bolsonarista, e que estava ali em cima dela com o celular, filmando e provocando tal. E aí o Leão Serva tomou o celular, deu um tapa na mão do Douglas Garcia. Longe. E foi parar longe o celular. Porque era naquele pós-debate, isso em 2022, Elô, não sei se você lembra dessa cena. A gente tem a cena. Tem a cena? Eu lembro, ele pegou o celular e lançou longe. Isso, longe. Vamos assistir a cena para relembrar. Vamos lá. Vergonha, é isso que a senhora é. Obriga. Puta que te pariu, filha da puta. Então, peraí, o Leão Serva, nesse episódio, teve uma atitude datanística. Porque... Mas acho que uma atitude até digna, foi defender a colega de trabalho, né? Eu achei. Tomou porque ela estava sendo rodeada ali pelo Douglas. Uma coisa violenta contra a Vera ali, né, naquele momento. E ele fala, vá pra PQP e atira o celular longe. Não, foi uma atitude corajosa. Não, e esse cara parece que já boa. tinha isso tudo planejado, porque ele perguntou se a Vera Magalhães estaria lá, ele preparou essa cena toda. E aí o Leão, a Vera tinha mediado o debate, e o Leão é o diretor de jornalismo da TV Cultura. Então ele estava ali como diretor de jornalismo, protegendo a sua jornalista, a sua funcionária, que estava sendo agredida, assediada por um bolsonarista típico, esse Douglas. Você sabe que eu conversei com o Leão Serva no dia seguinte, né, do debate. Eu estava apresentando pelo UOL na época, e aí a gente perguntou o que ele achava, né? Ele disse que não se arrependia e que ele tomou uma atitude ali contra a lacração. Eu acho que foi uma boa atitude dele mesmo. E que ele tomou uma atitude e que não se arrependia, porque de como eles gostam de falar, de lacrar, o Leão Serva disse na época, era a única opção possível naquele momento, era afastar a lacração. Então ele deu essa declaração. Como diz minha mãe, o remédio para um doido é outro doido no rastro. É doido e meio. Tem que botar outro doido no rastro, que ele no instante muda de... O cara acha que só ele é esperto, só ele tem essa possibilidade de agir assim, né? Mas é o que disse também, Elô, por um lado é uma tristeza, né? O único remédio para essa agressividade absurda, desrespeitosa, perversa, canalha do Marçal é você dar uma cadeirada nele? É a única saída? Então nós voltamos ao estado de barbárie. E aí Elô apontou o caminho. Justiça eleitoral. Quem regula, quem vigia, quem é o grande vigilante da democracia, ou deveria ser? Justiça eleitoral. Então, você vê essa propaganda toda do TSE, TRE na TV, nós estamos zelando pela democracia, pelo voto. Zelar pelo voto é não permitir que quem não gosta de democracia participe da festa da democracia. O Elô, essa história que você falou da violência, olha só o que disse o deputado Lindbergh Farias nas redes. Ele acabou de publicar: quando o governo fala que redes sociais precisam obedecer regras, é sobre isso. Candidatos que vão para o debate para brigar recebem 500 vezes mais espaço nas redes do que os candidatos que propõem soluções para cidades. As grandes redes lucram com descontrolados e golpistas no poder. Achei interessante essa fala do Lindbergh Farias no Blue Sky, que ele postou aqui na rede social, porque é isso, né, que você estava comentando. É exatamente isso. E no dia em que o Comitê de Ética da Câmara aceitou julgar o Glauber Braga por causa daquela expulsão que ele expulsou o rapaz do MBL, do provocador, né, do MBL lá da Câmara, o Chico Alencar falou justamente sobre isso. Ele pegava o telefone e dizia: a gente tem esse problema aqui para resolver, porque eles estão todos vindo aqui para fazer isso, para gravar vídeo dentro da Câmara, fazer lacração, então a gente tem que resolver, e o problema está aqui, não está na atitude do deputado Glauber Braga. Aliás, a gente entrevistou o Glauber aqui no N2 na sexta-feira, e hoje de manhã foi tema do Em Detalhes também com a Cristina Serra. Recomendo para todo mundo assistir, para ficar por dentro. Só para dar um spoiler, daqui a pouco nós vamos mostrar
começaram a acontecer aí pelo Brasil cadeiraços contra os candidatos de extrema-direita. Então, em São Paulo, a gente mostrou agora há pouco, Elô, era mais uma brincadeira. Conforme antecipado pelo Elô, hein? Conforme antecipado pelo Elô. Esses efeitos de violência se voltando contra candidatos que pregam a violência. Mas nesse caso não precisa nem ser violência, não precisa atacar com cadeira. Mas você só levanta a cadeira e lembra para eles que eles não têm o monopólio da ofensa, o monopólio de gritar, de falar alto. Outras pessoas também podem se levantar. Então, hoje em São Paulo, lá na 25 de março, um bolsonarista lá ficou nervoso, porque um rapaz no meio da caminhada da campanha do Marçal levantou uma cadeira. Sim. E agora nós temos, isso é Rio de Janeiro, Elô. Rio de Janeiro, né, Gabi? Foi contra o Rodrigo Amorim, que é um deputado estadual, candidato de União Brasil à Prefeitura do Rio de Janeiro. É o quebrador de placa. Isso. É o quebrador de Mas placa. vê a força da imagem, né? Ó. Vê a força da imagem contra o fascismo. A cadeira virou um símbolo contra o fascismo. Se contra a extrema-direita igual ao Pablo Marçal. Olha aí a imagem, olha. As cadeiras levantadas, né? Eu acho que é uma boa maneira de fazer a campanha agora, a manifestação. Você leva a sua cadeira, bota ela no chão e senta. Não precisa dizer mais nada, só leva a cadeira para sentar. Dizer, cadeira a gente também tem, entendeu? Exatamente. E leva. Eu sei que hoje à noite vai ter uma reunião para organizar uma grande manifestação contra essa violência política aqui, acho que vai ser aqui em Brasília. Mas tem uma reunião para discutir isso hoje. Não é possível isso continuar dessa maneira, sabe? Tem que haver, a justiça eleitoral tem que ser pressionada para agir e botar os limites, traçar os limites dessa campanha eleitoral. Tá para lá de demais, né? É isso. Perfeitamente. É isso, Elô. Obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querida. Valeu, Obrigado, beijo. Elô. Boa noite. Tchau, pessoal. A gente continua por aqui, a gente já trouxe esse vídeo, Cacai está com a gente já nos bastidores acompanhando toda essa história da cadeirada e também agora o cadeiraço, né, que é uma reação das pessoas das ruas, Cacai. Eu ia perguntar ao Cacai se ele já viu isso no meio jurídico, já teve cadeirada em algum júri que você fez? Cadeirada. Alguma decisão no Supremo, eu sei que não tem, porque aquela cadeira é pesada demais. Não tem como. Aquela cadeira mata. Mas em fora do interior de Minas, vai saber, né? Oi, Gabi, tudo bem? Que alegria estar aqui. Você aqui segunda-feira. Eu venho mais aqui que você. Hoje estou aqui, Cacai. Saudades. Saudades, Chico Sá, meu querido Rodrigo. Olha, na verdade, eu acho que o Marçal passou de todos os limites, né? Provocou para acontecer isso, né? Essa vida é muito engraçada. Toda eleição tem alguns grupos de brasileiros querem que eu me candidato. Eu sempre falo que não tenho nenhum interesse em ser candidato a nada. Esse ano, como tem 2 vagas para o Senado e tem muita gente de direita se candidatando, tem muita gente querendo que eu me candidate. Você já imaginou se eu sento para fazer um debate com um cidadão desse naipe? Eu não me seguraria, eu não tenho dúvida não. Eu jamais seria, não é no senador, não, seria candidato. Porque você veja bem, eu fico muito impressionado, eu tenho dito sobre isso, Chico, que é muito difícil você debater com quem não tem critério, com quem não tem limite, com quem não tem noção do ridículo. Tem candidatos que não têm nenhuma noção do ridículo. Ao contrário, ele faz essas provocações, ele beira o ridículo, porque as pessoas batem palma. A gente sente vergonha alheia. Sim. Nós que temos uma formação minimamente humanista, quando a gente vê uma coisa muito ridícula, você fica sem graça. Eles não, eles vivem disso, eles fazem disso um modo de chegar, de fazer política até. Então é muito grave. Eu acho que o TSE vai ter que realmente colocar, infelizmente, uma postura mais dura com esses candidatos que fazem, diria que é uma palhaçada, né? Porque por mais que seja extremamente ruim a agressão física, especialmente, o Datena me pareceu, assim, sob certos aspectos, depois extremamente baqueado com aquilo, mas ele falou, acho que é Instagram, não sei, ele falou, olha, eu não me arrependo, porque eu acho que eu lavei a alma de milhões de brasileiros. E, de certa forma, pelo que eu acompanhei hoje, eu estou no meio do processo grande, mas eu procurei acompanhar, a reação para o Pablo Marçal foi muito ruim. Ao contrário do que ele imaginou, que aquilo seria mais uma dessas palhaçadas dele, me parece que houve uma reação muito negativa. Quer dizer, é necessário que nós, vocês jornalistas que têm espaço, que têm
voz, capilaridade, prestígio, para começar a afastar as manifestações ridículas ou violentas. Eu digo violenta por parte do Pablo Marçal, que ali o que houve foi uma legítima defesa. É fácil advogar para o Datena, porque ele reagiu a uma agressão injusta de uma forma, do meu ponto de vista, imediata e nas condições que podia reagir. Porque se nós deixarmos que as pessoas provoquem ao máximo, como ele fez com o Boulos, felizmente, tem um outro perfil, não reagiu fisicamente. Mas se nós deixarmos que isso vire a política, nós vamos chegar no limite do insustentável. Insustentável. Eu repito, já falei isso mais de uma vez, já escrevi isso diversas vezes. É impossível debater com quem não tem ética, com quem não tem nenhuma noção do ridículo e com quem não tem nenhum compromisso com a verdade. É impossível. O que ele fez com o Boulos foi absolutamente ultrajante, e o que ele fez com o Datena, eu acho que, sinceramente, a reação do Datena, ainda que extremamente desagradável, a agressão física nada justifica, mas é a reação. A reação é isso que acontece. Então é muito ruim que a gente tenha... Infelizmente, eu não sei se vocês estão sentindo assim, eu acho que a divulgação foi muito negativa para o Pablo Marçal. Acho que ele achou aquela coisa ridícula de ir para o hospital. Pô, estava bem. Até hoje eu recebi vocês devem ter recebido também, mostrando qual era a cor da pulseira dele. Sim, a gente mostrou. Que significa exatamente quem está hospitalizado sem necessidade nenhuma de estar hospitalizado. Então é tudo muito ruim. A política brasileira passa por um momento grave e o Datena fez o que tinha que fazer. Infelizmente, isso chama-se legítima defesa. Ele reagiu a uma agressão que estava acontecendo naquele momento, injusta, absolutamente injusta, e que, na verdade, você vai criando uma percepção do que o cidadão vai fazer. Quando ele fez aquilo com o Boulos, depois ele fez com o Datena, ele provocou o Datena várias vezes. Ele fez 2 vezes no mesmo assunto, envolvendo a sogra. E o Datena falou, a minha sogra morreu por causa disso, rapaz, para com isso. E aí ele volta ao assunto depois no bloco seguinte. Ele estava querendo realmente provocar de maneira absurda, né, Gabi? É o tal do absolutamente... A ultradireita, infelizmente, ela não tem limite, ela não tem ética, ela não tem nenhum limite. E aí você tem que dar ao cidadão que é atingido das mais diversas formas o direito de se defender. Infelizmente, ou até felizmente, foi uma cadeirada, entendeu? É isso, porque não está jogando com as regras do jogo, né, Cacai? A cena que você mostrou agora, Gabi, das cadeiras sendo mostradas no comício desse cidadão, esse cidadão aí que mostraram cadeira para ele, é aquele que agrediu recentemente um candidato. Sim. Agrediu covardemente um candidato. O Leonel. Para onde nós vamos parar na política? Agrediu o Leonel de esquerda, que é aquele candidato a vereador do PT. Que foi parar no hospital para valer, porque ficou machucado. Exatamente. Todos os candidatos a governo, o próprio Paes, visitaram ele no hospital e tal. Ou seja, esse extremismo político que a direita antigamente era só verbalizado, ela agora quer fazer uma provocação para que as pessoas reajam. E, infelizmente, eu sou advogado criminal. A reação é natural do homem. Por isso é que existe em todos os países civilizados o Instituto da Legítima Defesa. A pessoa pode matar alguém em legítima defesa, desde que a reação não seja desproporcional. Se você está sofrendo uma agressão, se a agressão é atual, é injusta, você reage de acordo com os meios que você tem. O Pablo Marçal é um rapaz mais novo, aparentemente forte. O Datena não é uma pessoa propriamente esportista. Então ele tinha que ter uma forma de reagir, né? Então eu acho que a defesa dele é muito fácil. Eu acho que principalmente é uma questão de você mexer com a política brasileira sobre esse aspecto, né? Pessoal, olha, vamos colocar limites, porque senão o limite passa a ser agressão, e aí é muito ruim. Mas é melhor que reaja do que ver um cidadão ter a coragem de provocar indefinidamente a todos de forma indelicada, falando essa questão que ele falou para o Datena, eu não vou repetir aqui, porque é uma coisa muito ofensiva, muito agressiva, ele merece uma resposta assim. As pessoas acham muitas vezes que a legítima defesa ela se dá tão somente quando ocorre uma agressão física. Muitas vezes, gente, eu sou advogado criminal, posso dizer isso, a agressão verbal colocada especialmente em público
ou numa fragilidade emocional da pessoa, é pior do que uma agressão física. É pior do que uma agressão física. Esse Pablo Marçal, que é um cidadão que vive de imagem e vive de informação, ele sabia exatamente aonde provocar o Datena. Foi lamentável que o Datena... Oi, querida. Oi, não, pode concluir. Não, assim, é lamentável que tenha sido uma agressão física, claro que é. Não pode ser a regra. Mas pelo menos serviu para que a gente comece a pensar nas hipóteses de como reagir a essas agressões covardes. São agressões que são feitas para humilhar o cidadão. É muito grave. Assim, eu acho que a pessoa tem o direito de reagir quando provocado desse nível. Eu sou de Patos de Minas. Lá você perguntou aí se tem... É uma coisa danada. Assim. A gente não aguentaria metade dessas provocações. Por isso que eu não trato nada, viu, Chico? Boa, Cacai. Cacai, querido. Você sabe a história que eu gosto de contar do sulista e do baiano lá na minha cidade? Não. Não. Contar rapidinho, Gabi. Em 30 segundos, que nem um tweet, Cacai, que a gente ainda tem uma notícia aqui. Pequena, tem uns bêbados que ficam de madrugada se provocando. Na Brasília, lá em Patos de Minas, tinha um baiano e tinha um sulista. E um dia, tinha matado, um dia aparece morto o cara do sul. Prenderam o baiano, não tiveram dúvida. Levaram o baiano para o juiz perguntou, você matou o fulano? Ele disse, não matei não, mas achar bom é crime. Aí o juiz perguntou, como assim? Eu não matei não, mas achei bom demais ele ter morrido. Achar bom é crime? É isso, achar bom não é crime. A gente não deu a cadeirada, mas achar bom não é crime não. Não é crime de forma exatamente isso. A hora que eu vi esse negócio da cadeirada, eu falei, achar bom é crime. É muito bom isso. História de mineiro é muito bom. Mineiro sempre tem. Parece as histórias de Chico Pinheiro, viu? Beijo para o Chico Pinheiro. Cacai, valeu por hoje, querido. Bom te rever. Obrigado, querido. Nos vemos em breve de novo. Valeu, um beijo, até mais. Volte mais vezes aqui na segunda-feira. Segunda que vem tô de volta. Segunda que vem estou de volta. Valeu. Boa noite, querido. Bom, gente, tem um assunto também que a gente ainda tem que tratar aqui importante, que são as bets. Você viu hoje o senador Omar Aziz anunciou que vai protocolar na Procuradoria-Geral da República um pedido para a abertura de ação para tirar do ar todos os sites de bets em funcionamento no Brasil. Olha o que ele disse para o Chico Alves, nosso editor aqui do iclnoticias.com.br. Ele disse, foi aprovada uma lei permitindo o funcionamento desses sites, mas até hoje não foi regulamentada. Sem a regulamentação, é uma terra de ninguém. Qualquer pessoa entra, joga, tem evasão de divisas, tem lavagem de dinheiro, fecha aspas. Porque o senador defende, né, Chico, que enquanto não tiver uma regulamentação, porque hoje a gente não tem critérios claros sobre isso, você vem falando sobre isso e está até estudando o assunto com muita profundidade, então ele defende que os sites devem ser tirados do ar enquanto não tem regulamentação. Nunca deveriam ter sido postos no ar. Conseguiram votar, começaram a mexer com esse assunto no Congresso em 2018. Nunca foi regulamentada para valer. Agora que teve essa votação e será regulamentada em janeiro. Enquanto não for, não dá. Isso é cassino de terceira categoria. E é importante que venha um senador que não é da esquerda, é do Partido Conservador, ele é de centro-direita, o Omar Aziz, né? Importante que não seja do PT, do PSOL e tal, mostrando que tem esse não é um tema de esquerda e direita. Esse deveria ser um tema, né, de todas as linhas aí que podem confluir para uma regulamentação, Gabi. Muito bem, gente. Também aproveito para lembrar que essa semana é o nosso lançamento da Bets Apostas Online, o jogo sujo que ninguém comenta, que é a nossa série documental do ICL, uma super novidade nossa também, com exclusividade na nossa plataforma. Vai acontecer o lançamento na quinta, dia 19, 8 horas da noite, num evento online gratuito, que para participar, para conferir tudo que a gente vai trazer, o primeiro episódio vai ser divulgado de forma completa e também vão ter alguns trechos inéditos, alguns spoilers para você. Então você se inscreve em icln2.com.br para poder acompanhar. A gente conversou com diversas pessoas, dentre elas a gente tem nomes que vocês já conhecem também, Mili Lacombe, Juca Kfouri, Ronaldo Couto, o nosso Eduardo Moreira e também a Roberta Garcia. Muita gente aqui de peso e para você poder assistir você tem que garantir o ingresso de forma online. E a gente tem um trailerzinho para trazer nessa reta final, vamos assistir. As bets continuarão a invasão de maneira como estão fazendo,
sem que ninguém bote um olhar crítico sobre o que está acontecendo. Eu entrei em depressão por conta do jogo. Quando eu já perdi, uns 300 mil reais eu perdi. Você vai ganhar hoje, você ganha amanhã, no terceiro dia a banca já te matou. 80% dos pacientes que chegam para tratamento falam o seguinte: olha, eu considerei até me matar como uma última saída honrosa. Suicídio mesmo foi tentado por 20% dos nossos pacientes. Já foi tentado por ocasião da procura do tratamento. O jogo não vai fazer ninguém enriquecer. Por quê? Porque a lógica é que quem ganha é a banca. Talvez o único atalho que exista para enriquecer seja vendendo a ilusão de que existe um atalho para enriquecer. É uma questão que está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista. Economicamente é um desastre, porque você está concentrando renda, tirando renda de pessoas que poderiam ser produtivas com aquele dinheiro em troca de nada. E vamos ver para quem foi esse dinheiro. Na busca por essa fantasia do enriquecimento, ou mesmo na simples distração de fazer uma fezinha, há uma armadilha perigosa: o vício. Você confere então na quinta-feira nosso primeiro episódio inédito, a nossa série que tem direção da Helga Simões, Márcia Cunha, roteiro André Uzeda e Antônio Farinati, também montagem do PH Mota, uma grande equipe, grande elenco que elaborou essa série documental. E não se esquece que você tem que se inscrever em sln2.com.br. Lembrando que também Roberta Garcia está na segunda edição do Prêmio Mais Admirado de Jornalistas Negros e Negras da Imprensa, e você pode votar nela acessando icl.com.br/Roberta. E hoje tem também espiritualidade na ação, com Frei Davi e Gregório Salles, sobre a destruição causada por bets no Brasil e na Austrália. Também tudo a ver com o que a gente Também estava ligado com isso. agora. Já votei na Roberta e recomendo todo mundo sentar o dedo. Vamos votar na Roberta. Vamos de Roberta. Bora, gente. E você continua com a gente, hein? Que agora começa a espiritualidade. Então, amanhã estamos de volta, mas vocês continuam agora acompanhando a nossa programação. Valeu, Chico Sá, Rodrigo Viana. Nessa semana, a semana inteira com vocês, hein? Opa, semana sem saudades. Vamos embora. Valeu, até amanhã. Boa noite. Amanhã, gente. Seguinte, galera, a gente sacudiu as estruturas desse mercado de bet. Tô sabendo que dentro dali das redes de televisão, dos jornais e nas próprias empresas de bet, o assunto é a campanha que a gente lançou contra essas propagandas de bet. Agora eu só tô aqui para dizer para vocês o seguinte: eles não perdem por esperar. Porque vai vir aí, no dia 19 de setembro, na quinta-feira, quando a gente vai lançar a nossa série documental Bet, o jogo sujo que ninguém comenta, vai deixar esses caras sem dormir. Então é só para avisar o seguinte: se vocês estavam achando que estava ruim o que a gente fez até agora para vocês, vai ficar muito pior. Vambora, desmascarar esses caras que estão acabando com a vida da população mais pobre brasileira. Encontro vocês dia 19.